queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto análise combinatória e nela nós falaremos de combinação. Tá? A combinação ela é parecida com o arranjo, tá? Mas tem uma diferençazinha crucial que vai determinar se você vai seguir o seu cálculo através do arranjo ou através da combinação. Tá? Vamos só relembrar lá no arranjo os agrupamentos que nós formávamos com os dados, com os elementos do problema. Esses agrupamentos eles tinham uma ordem a ser seguida, ou seja, a ordem importava. Tá? Já na combinação, os agrupamentos que eu formo eles são subconjuntos. Tá? Vamos lembrar lá da parte de conjuntos que nós estudamos, um conjunto, dentro dele a ordem dos elementos ela não importa. Tá? Então o que ocorre com a combinação é isso. A ordem dos agrupamentos que você vai formar, na prática ela não tem importância. Tá? Então tem uma pequena diferença da fórmula da combinação para a fórmula do arranjo. Então eu tenho aqui uma combinação de n elementos tomados de k a k. N é o número de elementos que eu tenho disponível para fazer as combinações, tá? E k é a quantidade de posições que eu vou agrupar esses elementos, tá? Qual a diferença da fórmula da combinação para a fórmula do arranjo? Nessa fórmula da combinação eu tenho um k fatorial multiplicando aqui embaixo, tá? Essa é a única diferença que eu tenho para a fórmula do arranjo, tá? Se você tirar esse k fatorial aqui de baixo, eu fico com a fórmula do arranjo. Vamos ver aqui um exemplo com números para facilitar aqui o entendimento desse assunto, tá? Então eu tenho aqui que em uma classe de 30 alunos pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então eu tenho aqui no total 30 alunos, esse 30 aqui ele corresponde ao valor de n, que é o número de opções que eu tenho para fazer os meus agrupamentos, e o k, pessoal, ele tem valor 3, que é justamente aqui o valor que corresponde aqui às posições, aqui a quantidade de posições dentro da comissão, né, das comissões que serão formadas, tá? Então por que eu sei que isso é um problema de combinação e não um problema de arranjo? Ó, observem que se você tem, por exemplo, aqui 3 alunos, Ana, Maria e José. Então, vamos supor que esses 3 alunos foram escolhidos para formar uma das comissões lá. Então, tanto faz se a comissão for Ana, Maria e José, ou José, Maria e Ana. Tá? Eu estou invertendo a ordem dos elementos dentro da comissão, mas você observe que a comissão ela permanece a mesma. Tá? Seria um problema de arranjo se, por exemplo, dentro da comissão eu tivesse o cargo de presidente, vice-presidente e um administrador, por exemplo. Então, nesse caso, eu teria uma ordem que é com importância dentro dos agrupamentos. Nesse caso, seria arranjo. Né? Mas como não foi especificado nenhuma distinção dentro dos elementos que formam aqui as comissões, esse é um problema de combinação. Daí é só você utilizar a fórmula, pessoal, que é bem simples para responder. Né? Então, aqui o valor de n é 30 e o valor de k é 3. Substituindo, eu vou ficar aqui com 30 fatorial sobre 30 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o primeiro passo é responder aqui o parêntese, pessoal. 30 menos 3 vai dar um 27, tá? 27 fatorial. Eu tenho aqui 30 fatorial em cima, 27 fatorial embaixo, vezes 3 fatorial também aqui embaixo, ok? Então, esse 30 eu só preciso desenvolver até chegar aqui no 27 fatorial, que aí eu posso cortar, né, pessoal? Então, vai ficar aqui 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. 27 fatorial eu corto com 27 fatorial e vai sobrar aqui para a gente 30 vezes 29 vezes 28 e aqui na parte de baixo esse 3 fatorial já posso desenvolver ele. Então eu poderia muito bem fazer simplificações aqui, turma. Por exemplo, esse 30 eu poderia simplificar com 3, sobraria 10. Esse 28 com 2, sobraria um 14, tá? Mas eu vou multiplicar todo mundo em cima, todo mundo embaixo e depois eu divido. Mas vocês já saibam que vocês têm essa opção, também dá certo e no caso aqui até encurtaria o caminho até a resposta. Mas multiplicando tudo de cima e tudo de baixo, eu vou ficar aqui com 24.360 dividido por 6. Então, 24.360 dividido por 6 vai me dar aqui um 4.060 combinações diferentes aqui de comissões que eu poderia formar com esses 30 alunos. Então, pessoal, para encerrar a aula de hoje, reforço mais uma vez. Lembrem-se sempre, nos arranjos, a ordem dos agrupamentos, lá dentro dos agrupamentos, essa ordem ela importa, tá? Já na combinação, a ordem dentro dos agrupamentos, ela não importa. Ok, turma? Então essa foi a rápida aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.